presidente Jair Bolsonaro acertou ou errou ao dar indulto, ao conceder graça ao deputado federal Daniel Silveira? Um bom termômetro para isso, basta você ver como a esquerda está se comportando. Toda vez que você os vê agitados por conta de determinada atitude do presidente, a possibilidade do presidente estar certo é de 157%. Se você não conhece o canal, aproveita, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha. Vamos ao vídeo. É cômico ver políticos como Guilherme Boulos, Ciro Gomes, Manuela Dávila criticando o indulto do presidente. Esses mesmos, há pouco tempo atrás, diziam que se eleitos fossem, graças a Deus não foram, eles dariam indulto ao ex-presidiário Lula. Um presidiário condenado em 3 instâncias por quase 10 juízes. E não me venha aqui com esse papinho. Não tem provas, Lula é inocente. Lula não é inocente. A única coisa que aconteceu foi mudar a origem do processo. As provas, que são muitas e robustas, estão aí para os demais juízes verem. Só que como a justiça brasileira é esquerdista, ele vai viver 130 anos, se viver, e não vai ser julgado. Além do mais, se ele fosse inocente, qual o motivo daquelas pessoas, daqueles criminosos que compactuaram com ele ali, né, do crime, que fizeram delação premiada? Por que essas pessoas devolveriam dinheiro para a nação, para a União, sabendo que elas não eram criminosas? Ora, aquilo ali é nada mais nada menos que uma confissão de culpa. Então Lula não é inocente. A única coisa que aconteceu foi que a origem do processo mudou. Mas o assunto não é esse. Indulto ou graça é um artifício usado não apenas aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Mas em se falando em nosso país, nos anos de 2014 e 2015, indultos genéricos, que beneficiaram vários criminosos, eles acabaram beneficiando diretamente alguns parceiros da presidenta Dilma e do PT à época. José Genuíno, condenado no mensalão por corrupção ativa e formação de quadrilha. José Dirceu, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E sem falar em Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT e mais uma gama de criminosos de verdade. E sabe qual artigo a presidenta Dilma usou à época para soltar esses criminosos e tantos outros? Ora, o artigo 84 da Constituição, o mesmo usado pelo presidente Bolsonaro. Mas olha como é a justiça no Brasil hoje. Daniel Silveira foi punido severamente pelo STF por palavras que proferiu. Exatamente. O crime dele foi proferir palavras. Estou dizendo com isso que eu concordo com a forma que ele disse? Óbvio que não. A forma que ele disse foi errada. Todavia, este seria um assunto para o Conselho de Ética da Câmara, não para o STF. Além do mais, um deputado federal ele é um representante do povo e a Constituição é explícita no artigo 53 dizendo o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer opiniões, palavras e votos. Sabe qual a pena mínima no Brasil para homicídio? 6 anos. Sabe quantos anos Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal? Quase 9 anos. Por quê? Porque ele falou palavras sim indelicadas, palavrões, coisas que eu não concordo na forma que foi falada, mas simplesmente por proferir palavras contra o Supremo, e também chamou Alexandre de Moraes de cabeça de ovo. Mas por proferir essas palavras aí, ele foi condenado a 9 anos, mais anos de prisão do que alguém que comete um assassinato, um absurdo. Qual o seu sentimento em relação à atitude desses magistrados do Brasil? Eu sei que você, assim como eu, deve estar indignado com essas coisas. E se eu falar para você que existe um juiz que libertou pela porta da frente do tribunal criminosos que cometeram as maiores atrocidades possíveis? Sim, sabe quem é esse juiz? Deus. Deus concedeu graça, concedeu indulto aos piores tipos de pecadores, você e eu. A diferença é de que, neste caso, os crimes não ficaram impunes. Para que nós pudéssemos sair pela porta da frente do tribunal, alguém teve que pagar pelos nossos crimes. Alguém teve que pagar a nossa dívida, e esse alguém, óbvio, foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele precisou ser punido para que nós pudéssemos ter esse indulto, alcançar esta graça. Deus, o justo juiz, entregou o seu próprio Filho para que nós, seres humanos falhos e pecadores, não fôssemos condenados pelos crimes que nós cometemos. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o que você tem feito com esta graça a qual Deus te deu, com este indulto ao qual Deus te privilegiou? Você ainda continua cometendo os mesmos crimes? Continua escravo das mentiras, da prostituição, dos vícios,
do adultério, continua cometendo os mesmos erros que você cometia antes? Se sim, arrependa-se dos seus pecados, pois esse justo juiz um dia voltará para um novo julgamento, o julgamento final. E todo aquele que não crê que o seu filho pagou pelo preço dos nossos erros, para esses que não se arrependem de seus pecados e não mostram isso de forma prática no seu viver diário, para esses, no dia do juízo final, não haverá graça, muito menos indulto.